Olá, bem-vindos, tudo bem? Beleza. Então, enquanto a gente espera o pessoal entrar, eu gostaria que vocês me falassem de onde vocês são. Quem é de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, deve ter gente fora do Brasil. Oi, Ana, tudo bom, querida? Minha paciente linda. Oi, Helena, como é que você tá? Efigênia, bem-vindo. Marcelo Ribeiro, seja bem-vindo também. Oh, que bom ver vocês aqui. São Paulo, ok, São Paulo também. Peruíbe. Olá, doutora Carmen, bem-vinda. Saudades também, Ana, quanto tempo. Precisamos se encontrar novamente, já está na época de você voltar para consulta. Minas Gerais, Ouro Preto, Brasília, maravilha, que bom, gente, muito bom. Ótimo, então. Bom, bem-vinda, Ana Cláudia, muito bem-vinda. Goiás, maravilha. Aninha. Bom, acredito que ou vocês têm enxaqueca, né? Ou vocês conhecem pessoas que têm enxaqueca, enfim, em que de alguma forma vocês podem contribuir com a informação. Dr. Wellington, bem-vindo! Dr. Wellington, além de ser um grande amigo meu, trabalha aqui comigo, ele também é diretor aqui no Centro de Referência em Medicina Canabinoide. Nós que desenvolvemos o curso aqui no Brasil para médicos de prescrição de canabinoides, é um super parceiro, um médico excelente e nós temos muito carinho, né? Graças a Deus pelo tratamento com a cannabis medicinal. Sejam todos bem-vindos. Enfim, eu resolvi, né, de um tempo para cá, tá desenvolvendo essas lives, tá trazendo para vocês explicações com relação ao tratamento de cannabis medicinal, porque nós temos tido muitos bons resultados de tratamento com a cannabis para diversas patologias. Então eu acho que através do conhecimento nós podemos mudar vidas, levar mais qualidade de vida para as pessoas, uma vida mais digna. E o que infelizmente falta no Brasil é conhecimento. Ainda existe muito preconceito, né? Ainda existe muita repressão com relação à cannabis e por não saberem a respeito, né, o que é realmente, como é que pode fazer esse tratamento, as pessoas acabam excluindo, né? E através do conhecimento, então, é que a gente vai poder mudar essa história. Então, eu vejo hoje como meu propósito de vida, né, ajudar realmente a esclarecer o tratamento com a cannabis, a mostrar como realmente a cannabis ela é efetiva no tratamento de diversas patologias para vários pacientes, né, que se beneficiam com esse tratamento, enfim. E assim a gente pode ajudar essas pessoas, né? Então é fantástico o que a gente pode desenvolver com a cannabis. Vocês estão me escutando bem aí? O som tá bom? Tá tudo tranquilo? Gostaria só desse feedback de vocês aí do som, para que eu possa começar aqui a falar sobre a enxaqueca. O som tá ok? Acho que tá com delay, tá um pouco atrasado, né? Tá com um atrasozinho. Perfeito. Maravilha, gente. Obrigada. Então tá. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu sou muito experiente, que é a enxaqueca. Eu já tive enxaqueca. Eu tive enxaqueca por 2 anos na minha vida. E foi um período muito difícil, que eu tinha dores diariamente. Eu tinha crises, né, assim, que duravam em torno de 2 dias, além das dores diárias, que eu acordava com a dor e dormia com a dor de cabeça.
e aquilo foi uma fase da minha vida que foi muito difícil. E ao longo do que eu for explicando para vocês hoje, eu vou contar como é que desenrolou essa história. Graças a Deus eu hoje não tenho mais enxaqueca, né? Enfim, e isso é uma questão que é muito importante, né? A gente poder avaliar o estilo de vida que a gente leva, porque isso também está diretamente ligado com a enxaqueca. Bom, então hoje nós temos em torno de mais ou menos 1 bilhão de casos no mundo de pacientes com enxaqueca. No Brasil nós temos em torno de 35 milhões, né, entre 12 a 50 anos, que é praticamente no auge dos anos produtivos. Ocorre mais em mulheres do que em homens, atinge em torno de 25% as mulheres, né, os homens em torno de 6 a 8%. E por que atinge mais mulheres, né? Uma das questões que está muito relacionada é a parte hormonal. Então, as mulheres, elas têm oscilações hormonais ao longo do mês, enfim, né? E conforme elas vão envelhecendo, assim como os homens também, essa produção hormonal vai diminuindo e vários estudos já comprovam, já demonstram que a queda hormonal, essa oscilação hormonal que as mulheres sofrem durante o período, né, durante o mês, isso também pode desencadear crises de enxaqueca, ok? Então, é mais a questão da parte estrogênica feminina, da parte hormonal, ok? Então, a enxaqueca, hoje, ela é uma doença que não tem cura, ela é considerada a 6ª doença mais incapacitante do mundo. Por quê? O que quer dizer? Quer dizer que as pessoas que sofrem enxaquecas, elas acabam tendo tantas restrições, né, devido à dor, dificuldade para poder trabalhar, dificuldade para poder sair de casa, enfim, ter uma vida social, e isso torna essas pessoas, faz com que essas pessoas se sintam incapacitadas, né? Elas começam a ficar mais tempo em casa, se tornando até improdutivas por não conseguirem trabalhar, enfim, fazerem o que elas realmente necessitam, né? Perdem a qualidade de vida. Então, afeta as pessoas com relação a essa qualidade de vida, né? Ela passa a ser uma pessoa que realmente ela vai ter muitas limitações. E normalmente os sintomas mais comuns que a gente vê é uma dor que mais ou menos ela é pulsátil, ela se apresenta de forma lateralizada, ou seja, mais um lado da cabeça, né? Mas isso não significa que todas vão ser assim, o paciente pode ter na cabeça toda, enfim, não só em uma parte. Pode vir com náuseas, aversão à comida, ao ambiente, a pessoa pode ficar mais agressiva porque mexe com essa parte hormonal, né? A parte de neurotransmissores, a pessoa procura ficar calada, enfim, ficar quieta, ficar na dela, não se mexer. E 20% pode apresentar aura. O que quer dizer aura? Aura é um sintoma neurológico que pode anteceder, né, ou acontecer durante o período de dor. Normalmente antecede a crise de enxaqueca. A pessoa ela tem alterações visuais, né? Ela pode ter alterações, visualizar pontos brilhantes, ter perda visual, ver raios, formigamentos, dificuldade de se comunicar. Isso pode durar em torno de 5 a 65 minutos. E tem alguns pacientes que apresentam por mais tempo, aí é mais complicada a situação. Mas, no geral, pode ser perigoso, porque você imagina se a pessoa é motorista de um ônibus e de repente ela perde a visão naquele momento que ela está dirigindo. Então a aura, ela parece assim, similar a sintomas de AVC. Então, às vezes as pessoas que não conhecem ou que não iniciam com a enxaqueca ou com a aura, elas podem ficar desesperadas, né? Porque é muito tenso você perder a visão, você começar a ver pontos brilhantes, né? Enfim. E isso daí é uma situação que realmente deixa as pessoas nervosas e as pessoas tristes, enfim, porque elas perdem a qualidade de vida. Eu costumo dizer que a enxaqueca ela é uma doença que ela afeta o corpo inteiro, porque ela afeta o estômago, que pode dar náuseas, ela afeta o intestino, que a pessoa tem sensibilidades alimentares, ela afeta a questão da sensibilidade do humor dela, né? Então ela pode apresentar alterações hormonais, então hormonais, alterações de humor, por causa que eu tenho uma oscilação dos neurotransmissores.
Então é muito importante que essa pessoa seja avaliada de uma forma integral, né? Porque, como eu sempre digo nas minhas lives, os pacientes, eles são um todo, não é só uma partezinha, entendeu? Quando a pessoa tem a falta de ar, né? Então vamos dizer assim, tem uma crise de asma, e essa falta de ar vai levar o quê? Vai levar toda uma alteração também no corpo dela. Então ela pode ter formigamentos nas mãos por causa da falta de ar, ela vai ficar nervosa, ela vai ter taquicardia, a pressão pode baixar, enfim. Então são sintomas que vão impactar diretamente todo o corpo da pessoa, todo o metabolismo dessa pessoa. Então toda doença que a gente tem, ela está toda, o tempo inteiro, ela tem correlação com todas as outras partes do nosso corpo. O nosso corpo, ele está fazendo mudanças, alterações, produções bioquímicas o tempo inteiro. Então, a cada momento que ocorrem essas mudanças bioquímicas, essas alterações, essas interações, né, a gente repercute por todas as partes do nosso corpo. Então, é importante que a gente entenda que a gente nunca deve avaliar, olhar para uma pessoa, né, por partes, como foi dividida a medicina, como a medicina tradicional, na verdade convencional, tradição vem de tradição, que é a medicina antiga, a medicina Ayurveda. Ixi, o vídeo travou aqui. Voltou, tá ok aí? Estão conseguindo me escutar? Que tinha dado uma travada aqui, mas eu acho que agora voltou, né? Voltou, ok. A Ayurveda, a medicina chinesa, todas elas são medicinas tradicionais, elas são de tradição, elas são medicinas antigas. O que a gente tem hoje é uma medicina convencional. A medicina convencional é a medicina atual que a gente conhece hoje em dia. Então, essa medicina convencional, ela olha o paciente quebrou o braço, né? Então, vai no ortopedista. Só que a dor também, ela mexe com o estado emocional. Ela faz alteração na produção bioquímica desse paciente, né? Então, de sinalização. Então, é muito importante que o paciente seja avaliado de forma integrativa, né? Integral, ok? Então, qual é a causa, né? Uma das causas da enxaqueca. A causa ainda é muito controversa. É uma resposta do cérebro e de seus vasos sanguíneos a algum gatilho, frequentemente externo. É um vaso dilata, ele corre um processo inflamatório, por isso que ela é pulsátil, as pessoas têm a sensação de estar sentindo, estar pulsando, que ocorreu uma vasodilatação naquele vaso devido a um processo inflamatório. Então, a maioria das patologias que a gente conhece hoje em dia, elas têm causa, a base dela é um processo inflamatório. E ocorre uma ativação de nociceptores, né, meníngeos e vasculares, associada com uma modificação na modulação central da dor. Ou seja, o cérebro, ele não consegue gerir essa dor, né, vamos dizer assim. Ocorre um erro no tráfego de informação, é uma informação distorcida, tá? Neuroquimicamente falando. Então, isso neuroquímica tem a parte química, né, e dos neurônios. Então, ocorre uma alteração química, uma alteração neuronal que vai levar a essa alteração do tráfego de informação, que fica mais ou menos perdida no meio do caminho, como se o cérebro entrasse em curto-circuito, entendeu? Então, isso é uma explicação, né, plausível para a questão da enxaqueca. E também está ligada muito à questão do estilo de vida, à alimentação. 90% também tem relação à questão dos alimentos e da má digestão, ok? Porque a pessoa ingere alimentos que causam sensibilidade nela e essa sensibilidade faz com que o organismo não consiga fazer a quebra desses alimentos, ele entende como que aquilo é um invasor e cria anticorpos para destruir aquilo dali, enfim, e acaba fazendo distorções, trazendo várias patologias para esse paciente, tá? Temos anormalidades neurológicas causadas por mutações genéticas também, então grande parte das enxaquecas ela tem um fundo genético, tá? Só que lembrando para vocês mais uma vez, o fundo genético, a parte genética, ela só vai se expressar se existir um ambiente propício para isso, ou seja, os fatores epigenéticos, o estilo de vida da pessoa é que vai determinar se esse gene vai se expressar ou não. E hoje nós vivemos um estilo de vida, enfim, completamente
desafiador, né? Porque nós estamos sobrecarregados de toxinas o tempo inteiro, além das toxinas ambientais, dos agrotóxicos, enfim, as radiações, né? A gente tem a questão dos alimentos que a gente não consegue fazer a síntese metabólica, a quebra metabólica, né? Desses nutrientes no nosso corpo e absorver de forma específica, o estresse. A gente vive uma vida super corrida, super agitada, a falta de exercício físico, né? Então, o exercício físico a gente sabe que libera substâncias boas no nosso corpo, que deixa a gente mais tranquilo, e esse sedentarismo dificulta tudo isso, né? Então, esse conjunto de coisas vai ajudar, de fatores, a desenvolver, no caso, a enxaqueca, ok? Temos alguns gatilhos e é importante que cada paciente conheça os seus gatilhos, aquilo que vai realmente desenvolver ou aumentar essa questão da dor que ele sente. É ideal até que o paciente, que a pessoa, ela faça um diário, tá? Um diário para poder saber, assim, por exemplo, eu comi laranja, aí a laranja fez com que eu me sentisse um pouco mais, ficasse com dor de cabeça. Ou eu fiz um exercício tal, e após o exercício tal eu senti dor de cabeça. Eu abaixei de tal jeito e abaixando de tal jeito começou a me dar uma pontada na cabeça. Enfim, então a pessoa, ela deve fazer um questionário, né, uma avaliação, enfim, anotar um diário de dor, né, o que realmente pode estar desenvolvendo essa dor, que pode ser um gatilho ou não. Tá? Eu deitei com as pernas para cima e senti alívio da dor. Beleza, então isso daí pode ser um fator que ajuda a aliviar a enxaqueca da pessoa, né? Então, os gatilhos mais comuns que a gente tem são essas alterações hormonais, né? Conforme eu falei para vocês, dependendo do ciclo que a mulher se encontra, muita TPM, às vezes a mulher tem enxaqueca pré-menstrual sempre, então a gente pega de tudo, né? Não só relacionada com essa questão da enxaqueca clássica, né? Mas a enxaqueca também intencional pré-menstrual, no caso. Tá? Que também é uma enxaqueca, não deixa de ser, mas que está diretamente ligada muito com essa parte hormonal. Então, a questão da alimentação, né? Então, pacientes que comem glúten, enlatados, álcools processados, laticínios, queijos amarelos, glutamato, refrigerante. Importante com que cada um saiba realmente o que tem sensibilidade. Então, eu falo muito para os pacientes que vale a pena fazer um exame de sensibilidade alimentar, que é o IgG, que a gente vai dosar realmente o que é ideal para aquele paciente, né? O que ele pode comer, o que ele não pode comer. Ali a gente tem uma classificação, são 216 alimentos, e vai mostrar tipo arroz, tipo ovo, couve-flor, laranja, enfim, desde as verduras, legumes, frutas, carnes, queijos, mostra tudo nesse teste de sensibilidade alimentar. E ali a gente consegue montar um plano alimentar específico. Então, quando fala, tem que tirar isso da comida, ou vamos acrescentar isso porque isso é saudável, isso diminui a enxaqueca. Tem pacientes que, se você acrescentar, vamos dizer assim, substâncias, né, produtos, alimentos que supostamente diminuiriam a dor de cabeça, para esse paciente pode causar uma sensibilidade alimentar e piorar a dor de cabeça. Então, nem é indicado para todo mundo, né? O estresse, né, trauma, trabalho, como é que está a sua vida, os fatores ambientais, conforme eu falei anteriormente, odores, barulhos, toxinas, o frio, tem pessoas que têm sensibilidade ao frio, os fatores emocionais, né? O que tem muito a ver essa questão da enxaqueca com o emocional? Quando a gente fala de olhar o paciente como um todo, a questão emocional, ela é muito importante, certo? Por quê? Porque, por exemplo, na questão da enxaqueca, são pessoas que podem se sentir, né, invadidas, pessoas que elas precisaram ter que fazer alguma coisa na vida ou deixarem de ser elas, tá, para cumprir papéis, onde a identidade delas foi se perdendo ao longo do caminho. Então, essa questão emocional está muito ligada com a questão da enxaqueca. Então, são traumas, vamos dizer assim, bloqueios que a pessoa tem, que precisam ser avaliados, tá? Pessoas que pensam muito, a pessoa pensa 24 horas por dia, tá? E ela não consegue
consegue fazer as coisas, ela tem dificuldade de fazer as coisas. Ela pensa, mas na hora de colocar em prática, ela tem dificuldade. Então, são pessoas que também têm predisposição a desenvolver enxaqueca. E a maioria delas, elas vão ter praticamente isso que eu falei. Ou elas pensam muito, têm dificuldade de colocar em prática, ou então elas sentem que invadiram a privacidade delas, elas sentem que elas não podem ser elas sentem que elas têm que ficar vivendo coisas, papéis, enfim, que não são bem o que elas realmente são. E são pessoas, às vezes, que muitas vezes elas estão perdidas mesmo, elas não sabem quem elas são. Então elas têm dificuldade de colocar um não, né, de também dizer sim, às vezes, em algumas situações. Elas têm muita dificuldade de se expressarem, de dizer o que elas estão pensando, de dizer quem elas são, de dizer o que elas querem, entendeu? Então elas acham mais fácil, deixar com as outras pessoas, né? E essa falta de postura delas acaba fazendo com que elas guardem muita coisa e levando a desenvolver a enxaqueca, tá? Então é muito importante a pessoa entender essa causa emocional. Cada patologia que se desenvolve no nosso corpo, ela se desenvolve e tem um fundo emocional, conforme eu falei anteriormente. E até a semana passada, quando eu falei de fibromialgia, eu não estava falando sobre o fundo emocional. Mas a partir de agora, todas as minhas lives, eu vou sempre puxar para essa parte emocional. Porque eu acho que isso é muito importante até para o paciente poder avaliar o que está acontecendo com ele, poder mudar esses padrões. E ajudar assim com que ele saia do que está ajudando a causar a patologia nele em si, ok? Então, conforme eu falei, saber dizer não, saber se colocar, aceitar quem você é, não ter medo de perder o outro, de perder as coisas, entendeu? Você entender o que você veio fazer aqui, qual é o seu propósito e se firmar, ok? Então, são fatores muito importantes. Existem várias comorbidades associadas, né? Entre elas vem a depressão, 41 a 47% dos casos, a ansiedade, 51 a 58% dos casos, traumas ou abusos na infância que podem comprometer essa parte emocional, conforme eu falei para vocês, tem um risco maior de ter toque, alterações no sono, né? Então são pacientes que vão apresentar vários outros tipos de alterações na qualidade de vida, né? E isso daí vai dificultar mais ainda o tratamento, vai dificultar mais ainda com que a pessoa tenha um estilo de vida mais saudável, ok? Desposicionamento da doença emocional psicossomática é muito importante. Gente, não tem como fugir. Eu digo, né, para as pessoas e para os meus pacientes que a medicina do futuro ela vai ser uma medicina que ela vai procurar entender primeiro a parte emocional do paciente, entendeu? O que é esses bloqueios, esses traumas, porque ela vai ligar os sintomas às questões emocionais para poder tratar de forma assertiva essa parte emocional. O foco vai ser mais emocional, né, energético, vamos dizer assim, do que a parte física, porque a parte física ela é um reflexo, né? São alterações bioquímicas, é claro que a gente vê muitas alterações bioquímicas, né? A gente realmente tem um desequilíbrio, tem uma alteração, mas parte também de uma questão emocional, ok? Então é muito importante que isso tudo seja avaliado, não tem como deixar o paciente de lado e olhar só um braço, olhar só um dedinho do pé, olhar só o coração, olhar só a respiração, não dá para fazer isso. Tem que olhar o paciente como um todo. Então, hoje o diagnóstico da enxaqueca é um diagnóstico clínico, tá? Não existem exames que você faça para poder diagnosticar a enxaqueca. Os medicamentos utilizados são muitos analgésicos, né? Agentes específicos para enxaqueca, ainda se recomendam em alguns casos antieméticos, porque o paciente pode apresentar náuseas, enfim, né? Aquelas alterações conforme eu expliquei para vocês. Existe um tratamento profilático, que são com antidepressivos tricíclicos, anticonvulsivantes, beta-bloqueadores, enfim, que o paciente começa a fazer uma farmacinha, né? Tem que andar com aqueles remédios e a dor de cabeça não vai passando, você começa cada vez a tomar mais e mais e mais, e assim vai piorando ainda mais a dor de cabeça, porque a gente tem os efeitos chamados efeito rebote,
né, que ao invés de melhorar acaba prejudicando, até por excesso, né, de anti-inflamatórios, de analgésicos. Então é muito importante que o paciente seja avaliado de forma integral, tá? Para que possa entender doutora, mas qual remédio que você recomenda? Qual o tratamento que você recomenda? Cada um tem que ser avaliado de forma individual, cada um é um, não tem como você tratar todo mundo de maneira igual, entendeu? Não existe isso, tá? Então a abordagem ela deve ser individualizada, personalizada para cada paciente, cada um tem uma história diferente, igual eu falei essa parte emocional. Então, pessoas que têm certos tipos de traumas, certos bloqueios, entendeu? Que tem certos tipos de dores diferentes, né? Vai ter gatilhos diferentes, então não tem como tratar todo mundo igual, né? O que serve para um serve para o outro, ok? E a ideia aí realmente, à medida que você for tratando, for reequilibrando esse organismo, for reestruturando, é você ir tirando essas medicações que a pessoa toma, até porque ela vai se sentir cada vez melhor e ela mesma vai querer ir tirando as medicações que ela toma, ela vai sentir essa necessidade a partir do momento que você vai equilibrando esse metabolismo, ok? Então é muito importante que o paciente, que o médico dê condições do paciente poder se avaliar, se autoanalisar, poder entender como é que o metabolismo dele funciona, né? Então explicar para ele, ó, seu metabolismo está assim, está acontecendo isso com você, está acontecendo isso com você. Então o próprio paciente, quando ele sentir alguma coisa, ele já vai entender o que pode estar acontecendo com ele. E aí ele mesmo já vai ter condições de melhorar aquela questão que ele está passando. Então é muito importante. Tá? Hoje a enxaqueca é considerada uma doença que não tem cura, né? A gente consegue reduzir bastante os sintomas, melhorar muito a qualidade de vida, isso é muito importante, né? Pacientes ficarem sem crises durante certos períodos, coisa que não acontecia, que o paciente tinha crise toda semana, enfim, não tinha qualidade de vida, não conseguia sair de casa, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada, então o paciente volta a trabalhar, o paciente volta a ter qualidade de vida, o paciente volta a fazer as coisas que ele fazia anteriormente, às vezes quando tem crise, dor de cabeça não dura o tempo que durava anteriormente, dura muito pouquinho, vamos dizer assim. Tem pacientes que realmente se curam, que não tem mais enxaqueca, que fica 100%, enfim, que ficam bem. Cada um é um, não tem como a gente dizer, precisar o que vai acontecer com cada um. Importante a gente controlar esses gatilhos, né? Com relação à mulher, a gente, essa parte de equilíbrio hormonal, né, é muito importante para a enxaqueca. Avaliar essa questão emocional, né, como é que ela se coloca, como é que tá os traumas e os bloqueios dela, né, se ela pensa demais, tanto a mulher quanto o homem, se tem uma vida muito agitada, muito estressante, então é importante ter a questão do autocuidado. O que vem a ser o autocuidado, né? Gente, as pessoas hoje vivem uma vida tão louca que, graças a Deus, por um lado, Deus me perdoe, mas essa quarentena fizeram as pessoas pararem, né, para poder se autoavaliarem, entenderem o que elas estavam fazendo da vida delas, né, e poderem olhar para dentro de si e ver os sonhos que estavam ficando para trás, a maneira que estava levando a vida de qualquer jeito, né, em busca de dinheiro, só trabalhando para conseguir pagar as contas, enfim, e viver dentro da sociedade. Então essa pandemia parou as pessoas, né, para que as pessoas possam realmente voltar com essa questão de, meu Deus, né, o que eu estou fazendo na minha vida, o que eu quero para a minha vida, quais são os meus sonhos, o que eu estou plantando para o meu futuro. Será que eu cuidei da minha saúde bem até agora, para que eu pudesse realmente hoje se sentir tranquila com relação ao Covid, né? Tranquila no sentido de que, poxa, eu fiz tudo que eu podia fazer. Você vem se tratando já há bastante tempo, cuidando da sua parte metabólica, da sua saúde, da sua alimentação, né? Para que você tenha qualidade de vida, ou realmente só aconteceu agora com o Covid? O Covid chegou e aí você agora, ai meu Deus, eu nunca cuidei da minha saúde, estou tendo que cuidar agora. Então, assim, essas questões são muito importantes, né? E estão fazendo a gente repensar sobre a vida. Então, o autocuidado é você se colocar em primeiro lugar, você priorizar o seu equilíbrio mental, a sua inteligência emocional. É muito importante a gente ter inteligência emocional no mundo que a gente vive hoje,
tá? Não viver desequilibrado, enfim, por aí fazendo um monte de besteira ou oscilações muito de humor, né? Então tudo isso é importante a gente avaliar para que a gente possa ter uma vida com qualidade, gente. A gente tem que viver em equilíbrio, tá? Então é você ter o seu espaço, você ter o seu tempo, você poder cuidar de você, você poder se olhar, você poder se amar. Porque não adianta às vezes você querer cuidar do outro, você querer amar outra pessoa, se você não está bem. Como é que você vai dar para o outro aquilo que você não tem, né? Como é que você pode querer ou esperar que as pessoas venham fazer por você se nem você faz por você mesmo? Então é muito importante você se colocar sempre em primeiro lugar, ok? E isso faz toda a diferença na vida da gente, tá? Então, como é que a gente trata a parte da medicina integrativa, né? Mais uma questão que eu gostaria de trazer para vocês, só para lembrar, senão eu acabo esquecendo, eu acabei lembrando aqui agora. Nós temos um grupo de WhatsApp e nesse grupo eu convido todos vocês a participarem, quem não está no grupo, para poder entrar, onde lá nós falamos sobre cannabis medicinal. Eu levo vários trabalhos, artigos científicos, enfim, várias questões, né, atuais sobre o tratamento de cannabis. E ali as pessoas interagem, trocam informações, se ajudam. E é muito interessante esse grupo para quem realmente está buscando, né, conhecer mais sobre a cannabis medicinal. Então, convido vocês a participarem. É só vocês irem lá na minha bio, né? Lá tem o link Falar com a doutora Ailane. Aí vocês clicam ali, entendeu? E já vai direcionar para o grupo, ok? E também falar para vocês sobre o Centro Brasileiro de Referência em Medicina Canabinoide. É o primeiro centro brasileiro de referência, onde a gente trabalha com cannabis medicinal. Então, nós temos aqui todo um projeto, um programa, né, de acolhimento desse paciente, de monitorização, enfim, de suporte para o paciente não se sentir sozinho. Ele vai ter toda a assistência necessária para poder iniciar o tratamento, né, durante o tratamento, enfim. Aqui a gente tem vários especialistas também que ajudam, que auxiliam, que estão presentes, uma equipe multidisciplinar, né, que vai estar dando toda essa assistência. A gente segue mais ou menos os padrões canadenses, enfim, tem todo um suporte para esse paciente. E falar também do curso, né, que eu e o Dr. Wellington nós ministramos para médicos, que é o curso de prescrição de canabinoides. Nós estamos na 6ª turma agora. E assim a gente, através desse conhecimento que a gente leva para os médicos, a gente consegue ajudá-los a prescrever para a maior quantidade de pessoas possíveis a entenderem o que é o sistema endocannabinoide, como funciona a história da cannabis, enfim. E assim poder ajudar as pessoas de forma assertiva, né? E fazer essa corrente do bem, aumentar esse movimento para que as pessoas possam aderir a esse tratamento e a gente terminar, quebrar esse preconceito que existe aqui no Brasil, né? Ajudando a levar mais qualidade de vida. O que o Eric está falando aqui, que nós vamos ter agora um estudo randomizado duplo cego de cannabis e enxaqueca, tá? Então isso é muito legal. Nós estamos avançando muito com pesquisas, inclusive aqui no Brasil, né? Então isso é uma novidade assim fantástica. Eu estou super feliz com tudo que a gente tem conseguido com esse tempo, né? Que embora está sendo um pouquinho um passinho de formiguinha, mas está indo e a gente está conseguindo cada vez mais espaço. Então isso é muito importante. Clique na opção Falar com a doutora Ailane e aí vai aparecer uma paginazinha que lá tem Entrar no grupo, tá? Cannabis medicinal. E aí é só clicar ali em cima que aí a pessoa vai já entrar, ser direcionado direto para o grupo de cannabis medicinal, ok? Então aguardo vocês lá, que isso é muito importante, muito legal. E o conhecimento, ele exatamente ajuda as pessoas, né, a quebrarem esse preconceito. Quanto mais gente souber, mais a gente pode ajudar, mais a gente ajuda levando qualidade de vida e mais assim a gente consegue essa integração, porque nós não somos únicos no universo, todos estamos conectados. Como vocês mesmos podem ver, um vírusinho chamado Covid, né, que está aí, que botaram Covid nele, ele consegue alastrar pelo ar, pegar nas pessoas, enfim, então está todo mundo se protegendo. Por quê? Porque todos nós estamos, né, conectados, não existe, a gente está isolado,
né? Então somos um sistema, somos um conjunto, não tem como olhar sozinho. Então o ideal e o bom, né, é a gente sempre ajudar as pessoas fazendo essa corrente do bem. Quem tiver perguntas sobre a enxaqueca, a gente pode ir fazendo, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Então, como é que a gente faz a parte do tratamento da medicina integrativa? A gente aborda a questão alimentar, que é muito importante para paciente com enxaqueca, não só para paciente com enxaqueca, eu digo para qualquer patologia, porque a alimentação está diretamente relacionada com o processo inflamatório, que é a desbiose, que está relacionada a levar a outros processos inflamatórios no corpo e assim desenvolver várias patologias, ok? Então isso é muito importante, a gente ter uma abordagem com relação ao intestino. Tem outro grupo, na verdade sim, estamos com 2 grupos. Um grupo está lotado, tá? E nós abrimos um outro grupo que ele já está funcionando. Ele ainda não está lotado, esse outro grupo. Está quase lotado, mas não está lotado. Esse grupo ainda dá para entrar. Tá na bio, não tá? O link ainda tá. Mas tem 2 grupos lá? A gente colocou nos comentários o link. Ah, tá. O Wagner colocou nos comentários aí o link do outro grupo, ok? Porque eu acho que ele não alterou. Você alterou na bio? Alterou, né? Já. Ok. Que há muito pouco tempo esse grupo lotou. Acho que foi uma semana, né? Que a gente lotou o grupo. E eu tive que abrir. Não foi mais tempo. Foi 2 semanas. Eu não sei. Foi semana passada. Nós lotamos. Semana passada, não? Foi. Nós lotamos o grupo e aí tivemos que abrir outro. Semana passada, retrasada. Enfim. Então, voltando à questão da alimentação, processos de desinflamação que tem a ver com a parte alimentar, conforme eu falei anteriormente também, que é um dos fatores que levam ao processo inflamatório, mas não só a alimentação, né? Enfim, temos vários outros processos, então é importante avaliar o que está inflamando esse paciente, como é que ele está, para poder reduzir, tirar ao máximo essa questão, esse fator inflamatório. Como eu falei anteriormente para vocês da enxaqueca, que é uma alteração no vaso e é um processo inflamatório no vaso, por isso é importante essa abordagem dessa desinflamação, entender o que inflama para poder eliminar esse fator, ok? A parte de detox, avaliar metais tóxicos, né? Se tem excesso de metais, enfim, hoje em dia as pessoas estão super intoxicadas com mercúrio, com alumínio, com prata, com cádmio, porque é o que existe por aí. A gente vai no mercado, compra shampoo, o shampoo tem alumínio, o condicionador tem alumínio, o desodorante tem alumínio, a tinta de cabelo tem alumínio, as panelas têm alumínio, cloro está presente em todos os lugares praticamente. Além disso, que não entra na questão de metais, o cloro, né? Mas o mercúrio, o peixe, o salmão. Salmão, hoje em dia, eles botam mercúrio no salmão para ficar avermelhado, né? Pessoas que têm, eu esqueci o nome agora, amálgama dentária também. São pessoas que também têm mercúrio com alto índice. Então, tudo isso vai prejudicar o sistema, tá? Então, é importante ser avaliado. Plástico, garrafa PET, água, a maioria das pessoas que compram água de galão, né, enfim, de plástico, tudo isso vai intoxicando, sobrecarregando o organismo. Avaliar o sono, muito importante, porque sem o sono a gente não consegue produzir os hormônios necessários. Aí mais ainda desequilibra essa parte hormonal, mais ainda a gente vai ter dor de cabeça, vai ter enxaqueca, né? Então, não só a questão hormonal também, mas equilibrar os níveis de neurotransmissores. Mais uma vez a conexão está baixa, mas voltou agora. Então é muito importante, né, a gente avaliar os neurotransmissores, porque muitas vezes o paciente tem ansiedade, tem depressão, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio de dopamina, ocitocina, de serotonina, e não é só dando inibidor de recaptação de serotonina, enfim, que a gente vai ajudar esse paciente, né? Existem vários outros neurotransmissores que precisam ser ajustados, serem equilibrados. E o tratamento com ozônio, que eu acho super importante, vejo um excelente resultado nos pacientes que fazem ozonioterapia para tratar enxaqueca também, tá? Então, quais são os alimentos, né, que devem ser utilizados por esses pacientes de enxaqueca? Depende. É muito relativo, porque cada um tem uma sensibilidade alimentar diferente, como eu falei.
Então tem alguns alimentos que às vezes são bons para uns que não é bom para outros. Então vou ficar falando aqui, é bom você comer fruta e verdura, brócolis, vamos dizer. E aí o paciente tem sensibilidade a brócolis, então para ele não vai fazer bem, entendeu? Então essa questão das pessoas chegarem e falarem assim, você tem que comer isso, você tem que comer aquilo, porque isso é bom, não quer dizer que para você é bom, tá? É porque é bom para um, nem sempre é bom para o outro. Então é importante você fazer esse teste de sensibilidade alimentar para poder entender realmente o que é bom para você. Agora vamos falar um pouquinho sobre cannabis medicinal, né? Então, como o cannabis medicinal pode ajudar esses pacientes que têm enxaqueca. Quando a gente coloca lá a pesquisa no PubMed, que é o maior site de artigos científicos, né, no mundo, a gente pesquisa cannabis, canabinoides e enxaqueca, nós vamos ter 80 artigos, já é coisa pra caramba. Sendo que não tem ainda nenhum estudo clínico, tá? Então já foram feitos vários estudos, várias publicações, vários artigos, mas o estudo mesmo nós ainda não tivemos. Mas todos esses estudos mostraram que a cannabis medicinal ela tem um papel importantíssimo, né, em ajudar a reduzir os sintomas da enxaqueca. Por quê? Porque nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide, tá? Esse sistema foi descoberto há cerca de 50 anos atrás, 40, 50 anos atrás. Esse sistema, ele é o maior sistema já descoberto no corpo humano. De todos os sistemas que nós temos, sistema cardiovascular, sistema locomotor, sistema respiratório, sistema neurológico, o sistema endocannabinoide é o maior, tá? Os outros ficam tudo na ponta do chinelo. Além de ser o maior sistema, ele que vamos dizer assim, que organiza os outros sistemas, tá? Então, para que a nossa parte cardiovascular funcione bem, a nossa parte neurológica, né, funcione bem, a nossa parte locomotora funcione bem, esse sistema endocannabinoide, ele precisa estar bem para poder arrumar esses outros sistemas, tá? Olha a importância desse sistema que foi descoberto no nosso corpo há pouco tempo e que infelizmente ainda não levaram para as faculdades, né, de medicina, enfim, para que os alunos possam saber sobre isso, entender. Então isso é uma coisa muito importante que precisa ter uma cadeira nas faculdades explicando sobre esse sistema endocannabinoide, porque ele modula, ele arruma, ele ajusta, vamos dizer assim, e equilibra todos os outros sistemas, ok? Ele é um sistema que ele é composto por receptores, tá? Esses receptores é como se eles fossem fechaduras, tá? E estão espalhados em praticamente todos os órgãos que nós temos. Praticamente todos os órgãos. Só existem em poucas quantidades, praticamente não tem nada na parte do centro respiratório. Então, por isso que ninguém vai morrer por intoxicação, entendeu? De cannabis. Você já ouviu alguém falar que morreu por causa de excesso de cannabis, overdose de cannabis, ou porque fez depressão respiratória, né? Como acontece com os opioides? Você nunca ouviu isso, tenho certeza que você nunca ouviu nem nunca vai escutar, porque não existe praticamente receptores nessa parte, né, do nosso cérebro, tá? Então, mas existem receptores espalhados por todas as outras partes. Nós produzimos uma substância chamada endocannabinoide. Esses endocannabinoides é como se eles fossem uma chave que se liga nessas fechaduras, que estão espalhadas em praticamente todas as partes do nosso corpo, ok? E aí, quando faz essa ligação da fechadura, da chave com a fechadura, abre a porta, correto? Quando você coloca a chave na fechadura da porta, você abre e você fecha. E assim esse sistema faz essa modulação. Ele abre quando ele precisa abrir, para liberar com que substâncias passem, vamos dizer assim, e ele fecha quando ele precisa fechar, para inibir com que substâncias fazem. Então ele faz isso no cérebro, nós vamos ter lá os neurotransmissores, né? Então existem a fenda pré-sináptica, pós-sináptica, então ele vai lá e regula isso. Libera quando precisa liberar, ele abre, né, a porta e ele fecha quando ele precisa fechar, tá? Então esse é um sistema que faz modulação. Além disso, de modular essa parte neurológica, ele modula a parte do sistema imunológico também. Então ele faz imunomodulação. Pacientes que são imunocomprometidos, imunodeprimidos, enfim, ele vai lá através desse mesmo sistema que eu falei para vocês, fechadura e cadeado, tá? E faz essa modulação do sistema imunológico. Ele diminui os processos inflamatórios que acontecem no nosso corpo, tá?
e aumentando a produção, aumentando a síntese, né, de fatores pró-inflamatórios, ok? Tá? Então, ele faz essa imunomodulação no nosso sistema, tá? Então, isso é muito importante. E por ele estar presente em praticamente todas as partes do corpo, ele está fazendo isso o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aonde que entra a cannabis nessa história? A cannabis, ela possui substâncias, né, chamadas fitocannabinoides, não só os fitocannabinoides, mas os terpenos e os flavonoides, tá? Então, todos eles estão compostos que estão presentes na cannabis. Esses fitocannabinoides é como se eles mimetizassem esses endocannabinoides que a gente produz, que faz essa ligação na fechadura da porta. Então, vamos dizer, se a gente produz poucas chaves no nosso corpo, os fitocannabinoides que estão presentes na cannabis, eles vão entrar no nosso organismo, vamos dizer assim, vão suprir essa deficiência que a gente tem na produção dessas chaves, tá? Eles entram no nosso organismo e fazem o papel da chave. Eles são chaves, vamos dizer assim, né? De planta, tá? Então eles vão lá e modulam, porque eles agem de forma bioquímica, ok? Então, por isso que a cannabis, ela tem excelente resposta em diversas patologias, porque a gente tem receptores espalhados em praticamente todas as partes do nosso corpo, em todos os órgãos. Ou seja, a gente tem fechadura espalhada por todas as partes. E aí, quando a gente faz a ingestão desses fitocannabinoides que estão presentes na cannabis, eles vão lá e se ligam a essas fechaduras e fazem essas modulações. A neuromodulação, a imunomodulação, tá? Então, é isso que acontece. O sistema endocannabinoide, ele praticamente funciona desse jeito. E não só isso, além de ele fazer essa ligação nessas fechaduras que a gente tem no nosso corpo, chamados receptores, né, principalmente do tipo CB1 e CB2, esses fitocannabinoides eles se ligam a outros receptores também que estão espalhados no nosso corpo, tá? Que modulam outros hormônios neurotransmissores, tipo receptores de serotonina. Então, ele ajuda vamos dizer assim, a aumentar a produção de serotonina, a equilibrar essa parte de ansiedade, entendeu? Ele atua em receptores de dor, tá? Do tipo TRVP1. Então, por ele atuar nesses receptores que são pontos, vamos dizer, que ligam o nosso corpo, que passam pelo nosso corpo com esses estímulos de dor, ele vai lá, é como se ele se liga naqueles pontinhos e eles fazem uma modulação. Então, o que está passando ali em excesso de informação dolorosa, né? Esse excesso de informação dolorosa que está passando por aquele ponto, os fitocannabinoides se ligam nesses receptores e fazem essa modulação. Eles dessensibilizam esses canais, né, que passam essa sensação, vamos dizer assim, de dor, essa informação de dor. Porque tudo no nosso corpo ocorre através de informações, né? As células estão o tempo inteiro fazendo informações, o cérebro está mandando informações. As células estão mandando informações para outras células, para os órgãos, enfim, para tudo funcionar bem. Então, são sistemas de informações, são pacotes de dados, pacotes de informações, tá? E aí ocorre esse ajuste nessas informações. Então, as informações que antes eram feitas de forma errada, né, ou que não estavam sendo feitas de forma eficaz e eficiente, através da ingestão da cannabis, da estimulação, vamos dizer, organização desse sistema endocannabinoide, vai fazer com que ocorra uma informação correta. A informação ela passa a ser correta. Por quê também? O que acontece? Houve uma conversa lá no nosso corpo. Essa informação não foi eficiente, né? Por exemplo, da dor. Você está lá recebendo vários estímulos dolorosos que estão levando para você ter a questão da enxaqueca, né? Então está ocorrendo aquela informação o tempo inteiro. O sistema endocannabinoide, ele vê que teve aquela informação que foi errada, que foi passada aquele super estímulo, né? Porque é um super estímulo no caso da enxaqueca, a dor. Ele vai lá, entende que a informação foi errada, ele refaz essa comunicação. Então, o sistema endocannabinoide, ele sempre entra, vamos dizer assim, na ativa, após a informação ter sido feita errada. E ele vai lá e refaz essa informação.
tá? Ele vai lá e refaz, ele é produzido sob demanda, tá? De acordo com a necessidade que a pessoa tem, que aquele sistema tem, que aquele organismo tem, e ele é produzido, refaz a informação e sintetizado. Acabou. É exatamente isso, tá? Então, vamos dizer assim, que Deus presenteou, né, o mundo com uma planta que mimetiza esses endocannabinoides, essa substância que o nosso corpo produz para ajudar a equilibrar o nosso corpo. Antes a gente tinha na alimentação, enfim, né? Estava disponível. A gente tem relatos do uso da cannabis medicinal há mais de 7.000 anos atrás, né? 5.000 anos atrás. O imperador Shen Neng, ele já falava, fazia uso de cannabis medicinal para tratar artrite, tratar gota, né? Que ele até é considerado o pai da medicina tradicional chinesa. Enfim, então é uma planta que é um presente dado para a gente, para ajudar o nosso organismo a se resolver, vamos dizer assim, né? Se autocurar, tá bom? Então isso é muito importante. Vou responder agora algumas perguntas aqui, tá bom? O tratamento é isolado ou pode ter associação com outros medicamentos? Todo tratamento que a gente faz com a cannabis medicinal, inicialmente a gente nunca tira os remédios que a pessoa está tomando, tá? A gente vai ajustando o metabolismo dessa pessoa, né? A gente inicia com doses baixas da cannabis medicinal, né? E à medida que a gente vai ajustando, o paciente vai melhorando, a gente vai fazendo um desmame gradual dos remédios que esse paciente toma, ok? E aí a gente também tem que ver o médico que faz essa prescrição, se existe algum tipo de interação medicamentosa, quais são os remédios que esse paciente está tomando. Então, assim, qual é o tempo que vai espaçar, né, para poder, entre uma tomada e outra, entre o remédio que o paciente toma e outro. Então, o médico ele tem que ter essa expertise, ele tem que saber o que ele está fazendo. Cada paciente tem, vamos dizer assim, a indicação específica para um perfil de planta diferente, um tipo de canabinoide específico, né? Ou tipo full spectrum, ou um terpeno específico, ou broad spectrum, que agora chegou no Brasil, enfim, ou isolado. Então, cada paciente, conforme eu falei anteriormente, ele é um, e ele deve ser tratado de forma individual, ok? Boa pergunta. O Covid está relacionado à desbiose? Essa pergunta é excelente. Bom, gente, o que acontece? A gente tem visto, né, muitas pessoas que não têm comorbidades até falecerem por Covid, tá? Eu, pelo menos, fiquei sabendo de alguns casos, algumas pessoas que vieram a óbito, enfim, tiveram complicações, pessoas novas devido ao Covid. Todo o processo inflamatório do corpo, praticamente, ele se inicia no intestino. Então, a desbiose intestinal, ela é uma alteração, né, no intestino, é uma inflamação, vamos dizer assim, intestinal, que dali a gente começa a ter várias outras patologias no corpo, ok? Então, eu acredito que pacientes que não tenham comorbidades aparentes, vamos dizer assim, né, como obesidade, hipertensão, diabetes, mas está em um grau de desbiose avançado, que é um processo inflamatório que desregula toda a parte do sistema imunológico, porque o nosso sistema imunológico ele é modulado praticamente no intestino, né? Então, se a gente tem um intestino inflamado, um intestino ruim, o nosso sistema imunológico não funciona direito, a gente não vai ter um sistema imunológico bom, ativo, e em função disso daí, essa quebra, né, essa alteração da parte do sistema imunológico vai levar a vários distúrbios, né? Inclusive a suscetibilidade de que a gente consiga pegar ou desenvolver viroses, ok? Tá? Então eu andei vendo alguns estudos que falaram sobre essa questão da desbiose e o Covid, ok? Então fica a pergunta respondida e esse é realmente o meu ponto de vista, eu acredito nisso, tá? Devido a todo o conhecimento que eu tenho.
E então gostaria de lembrar para vocês mais uma vez sobre o nosso curso de prescrição de canabinoides, que vai ser agora no dia 27, né? Dia 26? Dia 26 de junho. Vai ser online ao vivo para médicos. Então, se vocês têm médicos, enfim, vocês conhecem médicos ou até o médico de vocês, que vocês queiram indicar para poder saber sobre a terapia canabinoide, para poder ajudar os pacientes, para poder prescreverem, para poder terem segurança, vocês podem indicar, compartilhar. É muito importante, dia 27/6, obrigada, Leslie. É 27/6, tranquilo. É o último sábado do mês, gente. É o último sábado do mês, todo mês nós temos curso, vai ser o último sábado do mês. Então fica esse convite para todos que querem agregar, né, esse tratamento à sua prática da medicina, à sua prática clínica e fazer a diferença na vida de muitos pacientes, tá? Porque faz diferença. Como eu falei para vocês, a gente tem um sistema que é o maior sistema do corpo humano, está espalhado em toda parte do nosso corpo praticamente, então a gente precisa, os médicos precisam conhecer esse sistema, precisam entender sobre ele, tá? E entender os benefícios da cannabis, que é uma planta que Deus colocou aqui na Terra para ajudar as pessoas, que pode ser usada de uma forma boa, né, produtiva, ou pode ser distorcida, né, e cada um vai usar da maneira que acha que é melhor. Não estou aqui para julgar ninguém, né, não sou nem a favor e nem contra nada, mas é importante que a gente tenha esse conhecimento para a gente poder ajudar as pessoas. CBD com melatonina, a melatonina ajudaria pessoas com enxaqueca? Sim, com certeza. Muito, tá? Existe até um perfil hormonal que a gente avalia a quantidade de melatonina que essa pessoa tem, né? A maioria das pessoas hoje em dia elas têm baixa produção de melatonina, estão praticamente zeradas de melatonina. Por quê? Porque não tem uma higiene do sono legal, né? Na hora de dormir, elas não fecham o quarto, ambiente escuro para estimular a produção de melatonina. Tem que ter o horário certo para dormir, né? Para poder descansar, para manter a questão do ritmo circadiano funcionando tudo direitinho. Enfim, eu acho que tem. Então, gente, fazendo um breve resuminho, né? O CBD, então, ele tem influência em receptores vaniloides, que são receptores que fazem essa modulação da dor. Alguns analgésicos, efeitos analgésicos do CBD, eles são devido à ativação e dessensibilização desses receptores dos canais TRPV1, conforme eu falei para vocês, né, que esse canal que faz essa passagem da dor. Os canabinoides podem aumentar ou diminuir a excitabilidade neuronal, então eles vão regular, né, o cérebro de acordo com a necessidade de cada um. O CBD ele possui efeitos modulatórios na área límbica e na área paralímbica do cérebro, que são áreas relacionadas com as emoções. Atua como um potente ansiolítico e reduzindo assim a ansiedade. Essa questão eu acho super interessante. Ele atua na área límbica e paralímbica do cérebro, com áreas relacionadas às emoções. Então, assim, eu falo, né, que o que eu percebo que ajuda até as pessoas nessas questões de traumas emocionais, entendeu? É como se ele ajudasse também a fazer uma modulação do que está preso nas pessoas, né? Fazendo com que elas, vamos dizer assim, elas liberem, elas soltem, porque essa parte emocional é muito importante. Lembrando que o tratamento com os canabinoides não é para todo mundo também, tem indicações. Tem pacientes que se dá bem, tem pacientes que não se dá bem, ok? Então não é assim uma panaceia, todo mundo sai por aí tomando. Existem perfis de canabinoides diferentes para cada tipo de paciente, tá? Pode acontecer de aumentar a dor com o uso do canabidiol? Depende. Isso é uma questão muito relativa, tá? Não exatamente o canabidiol em si, tá? A dosagem ela tem que ser sempre estipulada devagar. Pode ser, se estiver associado com alguma coisa que ele comeu ou algum outro remédio que ele tomou, então isso precisa muito bem ser avaliado, tá bom? Gente, tá acabando o tempo, já vai cair, tá? Vou responder só a última pergunta na enxaqueca do seu sono. Depende, cada paciente tem uma indicação específica. Tem paciente que vai usar só o CBD, tem paciente que vai usar o CBD com THC, tem paciente que vai usar o broad spectrum, que é o CBD com os terpenos e os flavonoides só. Cada paciente precisa ser avaliado de forma única e individual,
tá bom? Então isso é importante para vocês saberem. Obrigada, gente, um grande abraço para vocês, até semana que vem, tá? Qualquer dúvida vocês escrevam para mim, vocês mandem para mim, lembrando que eu tô aqui no Centro Brasileiro de Referência em Medicina Canabinoide, eu e o Dr. Wellington, a gente está aqui de braços abertos para receber vocês, para que vocês possam vir aqui conhecer esse centro fantástico que tem ajudado muitas pessoas, ajudado muitas vidas, tá? E se vocês precisarem de qualquer coisa, nós estamos à disposição, tá bom? Um grande abraço para vocês.